Na aula passada a gente começou a fazer o setup da aplicação, certo? Mas a gente não falou muito, né, o que a gente criou ali. Então hoje a ideia é a gente continuar esse setup e a gente entender um pouquinho a estrutura do projeto e ver como é que a gente trabalha ali para fazer exibir as informações que a gente quer. Toda a aula eu vou passar para vocês. Quem perdeu a aula passada pode continuar a partir dessa aula baixando o código que está nesse repositório aqui. Está ali no PowerPoint que eu publiquei para vocês. Esse repositório que eu vou atualizando com os códigos aula a aula, tá? Vocês vão precisar do repositório de vocês, certo? Para poder enviar as alterações e tudo mais. No Git, a gente fala que a gente clona um repositório. Se vocês vierem nesse endereço que, no PowerPoint ali e clonarem esse repositório, quando vocês enviarem informações, vocês vão estar enviando para o meu repositório, não para o repositório de vocês, certo? A forma de a gente copiar esse repositório, quem já criou o próprio repositório na aula passada, não precisa fazer isso que eu vou mostrar agora. Continue trabalhando no seu próprio repositório. Quem pegou o bonde andando, no Git a gente tem esse conceito de fork, certo? Esse fork é o que a gente faz quando a gente copia um repositório que está de outra pessoa para a tua área, certo? Para o teu GitHub. Quem se perdeu, né, na aula passada, clique aqui e aí vocês vão ver que ele vai forcar esse repositório. Eu não vou clicar porque eu já estou no meu repositório aí. Mas vocês vão ver que ele vai fazer uma cópia e vai colocar no endereço de vocês o repositório do projeto. Tá? Quem já está com o projeto e conseguiu terminar na aula passada, pode continuar no seu próprio projeto, não tem problema. Tá, esse aqui é exatamente o ponto que a gente parou na aula passada. Na aula passada, como eles não configuraram o Git aqui ainda nessas máquinas, eu coloquei para vocês um pacotinho lá onde a gente tinha o Git, o Node, o Visual Studio Code, certo? Eu dei uma ajeitada nesse pacote ali. Quem não fez esse procedimento na aula passada, vão lá no Classroom e baixem esse pacote. Lá no Classroom deve estar aparecendo vocês como Node Code aqui, ó. Baixem esse zip e descompactem na máquina que a gente vai precisar ele para poder manipular os arquivos. Da estrutura do projeto. A gente começou a conversar sobre a estrutura do projeto, mas a gente não falou muito, né? A gente viu que o framework que a gente está utilizando, que é o Express.js, ele cria uma estrutura padrão para a gente de pastas ali, né? É uma sugestão, não é obrigatório você seguir aquela estrutura, mas ajuda, porque se um dia você sair de um projeto que é Express.js para ir para outro projeto que é Express.js, você vai já estar numa mesma estrutura de pastas, ajuda um pouquinho. Mas tem algumas coisas ali que a gente chegou a olhar por cima, mas hoje a gente vai ver com mais detalhes. A gente tinha uma pastinha chamada View. Nas Views a gente coloca os templates de tela. O que é o template de tela? É um código HTML que vai ser mesclado com um pouquinho de JavaScript, certo? Então esse cara aí é o que a gente vai ver depois que as rotas utilizam para gerar a página, efetivamente. A gente vai fazer várias rotinas dentro que ele vai gerar essa página HTML para a gente. Hoje, vocês não veem que essa pasta não vem por padrão, a gente vai criar uma pasta chamada serviço. Aliás, rotas aqui antes, né? O que é a rota? No conceito MVC, lá, aqui dentro tem os controladores. Já vou falar um pouquinho mais sobre eles. Mas ele é que faz o principal trabalho, que é receber uma requisição, ver o que o usuário enviou de dados nessa requisição, buscar algumas informações, pode ser de um banco de dados, pode ser de um arquivo, chamar esse template, rechear esse template com os dados e devolver para o usuário o HTML gerado, certo? É isso que o controlador faz. Só que no controlador, se a gente jogar toda essa regra dentro dele, imagina assim, um sistema um pouquinho mais complicado, vai receber uma requisição, tem que verificar se o cara está autorizado ou não está autorizado, buscar dados do banco, fazer algum cálculo mais complicado, preparar os dados para a view, que a view vai precisar de alguns dados bem específicos, às vezes não são os mesmos dados que você usou para o processamento, passar isso para a view e retornar para o usuário. Então a gente tem um arquivo, uma classe, enfim, um componente que está fazendo tudo isso, normalmente é ruim. A gente tem pequenos pedaços de software que fazem muita coisa ao mesmo tempo, fica difícil de a gente dar manutenção do sistema depois. Conforme o sistema vai crescendo, vai ficando difícil, porque ele faz muitas coisas. Ele busca os dados, ele prepara os dados, ele faz os processamentos, ele gera a view e retorna a view para o usuário. Então, 5 coisas diferentes. Então, a gente começa a quebrar o sistema em algumas responsabilidades diferentes. A gente vai ver, por exemplo, service. Então, o service vai usar depois o conceito de repositórios também. O que o service faz? Faz um processamento mais difícil, faz um processamento um pouquinho mais elaborado. Mas o service não gera a tela, não faz nada, ele só calcula algumas coisas, busca alguns dados do banco, salva alguns dados do banco, mas ele não conhece a tela, certo? E não importa para ele. O que importa para ele, ele recebeu alguns dados, ele tem que processar alguma coisa e retornar alguma coisa. Como é que isso vai ser exibido? Não importa, certo? É responsabilidade lá do controller daí
gerar a view e passar essa view. Por quê? Porque se depois a gente quiser usar isso no serviço web, no sistema de notificação, alguma coisa, a gente consegue reutilizar os services. Se ele tiver tudo dentro do controller, a gente não consegue reutilizar, certo? E aí a gente começa a duplicar código em vários lugares. Então isso é ruim. O WebJS, que a gente viu por cima, mas ele contém as configurações iniciais do projeto, né? Olhem ele como sendo o main do projeto com as configurações iniciais e as configurações de roteamento que a gente vai ver hoje. Como é que funciona, né, o processamento, o fluxo de processamento de uma requisição web, a parte server-side? Bom, a gente tem um cliente, que é o browser, o navegador do usuário, certo? Esse é o navegador que é o cliente dessa aplicação. Cada vez que a gente clica no link, que a gente entra no endereço, a gente está enviando uma requisição HTTP. Lembra do GET, do HTTP, do POST, push, do delete? A gente está enviando uma requisição HTTP. Cada vez que a gente clica no botão no formulário para enviar dados, a gente está enviando, fazendo uma requisição HTTP. Só que no servidor tem vocês vão ver que tem um monte de coisa. Pô, tem a página, sabe, de usuários, tem a página, a gente vai começar a construir um pequeno blogzinho. Vai ter a página de post, vai ter a parte de comentários. E depois, como é que ele sabe quem que deve responder essa requisição? Certo? Qual parte do sistema que tem que responder? Então aqui entra aquele papel das rotas e dos controles. Tá? Vocês vão ver que nas rotas a gente configura. A gente diz, ó, na rota barra usuário, é o controller de usuário que vai receber essa requisição e vai tratar isso aí. Certo? A rota é literalmente desviar essa requisição para ver quem que vai atender essa. Como o controle não faz tudo, ele vai precisar dos serviços para poder fazer algumas coisas. O serviço também não dá para fazer tudo. O serviço normalmente é mais uma camada de processamento de coisas. A gente precisa buscar dados de algum lugar, né, e salvar dados em algum lugar. A gente vai ver que nessa aplicação a gente vai usar um banco de dados lá. E a gente tem um repositório. É um outro arquivinho que fica responsável por só interagir com o banco de dados. Então daqui para cima, ninguém interage com o banco de dados. Não importa se veio de arquivo, se veio de banco, se veio de outro serviço web, se veio... Não importa. Daqui para cima não importa. Esse cara aqui é responsável pelo banco de dados. Se um dia a gente quiser trocar o banco de dados, a gente arranca esse cara aqui e constrói outro, e toda a parte de cima reutiliza. Certo? Então a gente começa a ter algumas responsabilidades separadas. E o controle, então, ele recebe a requisição. Não é obrigatório isso aqui, todo esse caminho, às vezes ele não, só recebe a requisição e já retorna. Não precisa passar por service e tal. Então, normalmente ele vai receber, vai passar por serviço, depois vai buscar alguma informação do banco, vai processar alguma coisinha, vai passar os dados para a view e vai retornar o resultado para o browser, que é o HTML que a gente conhece, que vai ser exibido, certo? Por isso que é processamento server-side, certo? Tudo isso aqui acontece no servidor, isso aqui acontece no cliente, que é o browser. Por isso que tem uma série de... Então essa é a estrutura aí, simplificando bastante, mas é o caminho que a gente vai tentar seguir na nossa aplicação. Vocês vão ver que no Express.js eles não expressam bem dessa forma, mas é um modelo, já ouviu falar, modelo MVC. É esse conceito. A gente vai trabalhar isso aí aos poucos. Na aula passada a gente criou o projeto e iniciou o projeto, certo? Então se a gente digitar o comandinho que a gente tinha executado lá, vai subir o servidor e vai exibir alguma coisa. Ele não sabe ainda o que é, ele só viu algo padrão que veio no servidor ali. Peço que vocês abram o projeto e executem o projeto. Quero que vocês façam junto. Vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem. Ó, vou fazer aqui, vou mostrar um exemplo. Ó, se porventura tiver perdido mesmo em relação ao Git ali, pode vir aqui, ó, e fazer download do zip do projeto, certo? Faz download do zip do projeto. Só que assim, vocês vão estar trabalhando desconectado do Git. Depois não dá para enviar as alterações se fizer desse jeito, tá? Feito o download do projeto, só descompacta ele. E aí vocês vão executar aquele pacotinho que tem o Git, o Node e etc. Vocês vão executar esse init-bat aqui, ó. E vão entrar na página do projeto, certo? Entrou na página do projeto, tem que dar um npm install para instalar as dependências. Instalou as dependências, já era, só abrir o code.
certo? E para rodar o projeto ali, é só digitar debug, acho que se der um npm start já sobe também. Subiu. Sim, depois, mais para frente, a gente vai subir no servidor. Isso, porque daí isso aí, agora a gente está no ambiente de desenvolvimento, está rodando na nossa máquina. Quando a gente quiser que alguém de fora, né, da tua rede fique público para todo mundo, aí a gente sobe isso no servidor de verdade. A gente vai fazer esse procedimento depois. Tem um serviço chamado Hero, que a gente usa, que é bem simplesinho assim de configurar, e aí ele já sobe, tipo, ele instala o servidor, sobe tudo a máquina virtual e só roda a aplicação. A gente vai fazer isso, mas mais para frente um pouquinho, que a gente tem que configurar ainda algumas coisas do projeto. Ó, vamos dizer que você trocou de máquina, certo? Se você trocou de máquina, você tem o teu repositório lá no GitHub, você já subiu o resultado da aula passada. Você vai ter que clonar esse repositório, certo? Você vai ter que pegar esse repositório e partir e baixar de novo numa nova máquina, por exemplo. Para fazer isso, você entra lá na página web do GitHub do teu projeto e aqui ó, vai ter Git ou download. Só tem que cuidar que daí aqui tem que clicar em use HTTPS e copiar essa URL aqui, ó. Copiou essa URL, você pode ir numa outra pasta do teu computador aqui, ou sei lá, vou numa pasta nova aqui e eu dou um git clone e clono essa git clone aquela URL, certo? O que ele vai fazer? É que o meu aqui não está dentro do Windows, o meu está ruim. Eu vou fazer fora aqui, tá? Mas de vocês vai funcionar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cópia do GitHub para a tua máquina, certo? E aí vai fazer, se tu usar o git clone, não fizer download do zip lá, usar o git clone, ele vai permanecer conectado com o Git, vai conseguir enviar as alterações. Se você fizer só download do zip, ele desconecta do Git, daí você não vai conseguir enviar essas alterações para o Git depois. Se eu usar aquela pasta que eu criei, Aí tudo bem, aí não tem problema. Porque tem uma pasta ali no pendrive que eu usei, eu como ela na área de trabalho e usar ela. Então, Pode usar, não tem problema. Se foi a pasta que tu enviou para o Git, sempre assim, ó, se vocês estiverem na pasta, aqui na pasta do projeto, e derem um git status, ou um git log, vocês vão ver que tem as alterações que vocês enviaram. Se deu qualquer erro aí, é porque tu não tá com o Git configurado nesse repositório, entendeu? Isso, npm install. Isso. Certo? Estando na pasta, sempre qual que é a pasta que você tem que estar? É a pasta onde tem o package.json, que é esse cara que o npm install usa para poder instalar as dependências, certo? Estando nessa pasta aí, você dá um npm install, aí ele vai instalar o que precisa. Tu digitou debug assim? Dá uma olhada lá, vê se está certinho. Pessoal, se vocês estiver dando ali debug, comando inválido, mas o npm install funcionou certinho, façam o seguinte, ó, pode usar só o npm espaço start, sem debug, tá? Ele vai subir também. Pessoal, quem já configurou